início, né? Vamos dizer assim, certo? Não sei se vocês tá dando para visualizar, então vamos lá. A oração, ou então o período composto por subordinação, todo período, seja ele qual for, certo? Ele é conduzido pela oração. Só existe um período se existir orações. Aí, em primeiro lugar, como vocês já sabem, para me identificar uma oração, eu tenho que saber diferenciar frase de uma oração. Por isso que é frase, oração e período, né? A oração, gente, ela é construída através do verbo. Se constar apenas uma frase, vamos supor assim, sem verbo, se eu digo assim, belo dia, não é uma oração, ela não se classifica como oração, ela se classifica como uma frase nominal. O que é uma frase nominal, minha gente? É aquela frase que não contém verbos, certo? E a frase verbal é quando ela tem verbo, e dentro da frase verbal que vai ser construído o período ou simples ou composto. O período simples é aquele que tem uma única oração, né? O jornalista recebeu o prêmio. Então, quantas orações eu tenho nesta frase? Uma. Quando eu digo recebeu, eu só tenho um único verbo dentro da oração. O jornalista recebeu o prêmio. Então, eu só tenho uma única oração. Se eu tenho uma única oração, eu tenho um período simples. E se eu tenho um período simples, eu tenho uma oração absoluta, certo? Nós chamamos disso, esse período simples, as orações absolutas, é aquela que só tem única e exclusiva uma oração. O período composto, como vocês sabem, tem duas ou mais orações, certo? Então, para você identificar uma oração, é só você identificar o verbo. Se você tem o verbo, você tem uma oração, certo? Então, o período composto, são duas ou mais orações. Aí, agora nós iremos aqui ao quadro, sabermos diferenciar a oração principal da oração subordinada. Quem faz a subordinada, pegando a linha de pensamento da Fabreu, é exatamente a conjunção integrante, certo? Então, veja bem aqui. Conjunção integrante. A conjunção integrante, para que ela serve? Qual é a função da conjunção integrante? Quando eu digo conjunção integrante, você tem que associar a palavra integrar. Integrar significa juntar, unificar, certo? Então, se eu digo convém, nós não temos conjunções aqui. Temos apenas uma oração. Mas nós não podemos classificá-la como subordinação. Ela não é subordinada. Só um lembrete. A subordinada substantiva ela tem valor de substantivo. Mas quem introduz, quem faz essa introdução e que induz, né, a subordinação é a conjunção integrante. Quem introduz, o que é introduzir, minha gente? Que dá início. Quem dá início à oração subordinada, substantiva, é a conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? É o que e o se, né? São duas conjunções integrantes. Essas conjunções que nós estamos falando aqui é que vai introduzir, que vai dar início à oração subordinada, substantiva, né? Porque nós sabemos que ela tem valor de substantivo. Então, separando aqui, nós separamos as duas orações. Convém é um verbo, é uma oração. Então, primeira oração, certo? Outro verbo, segundo verbo, então, segunda oração. Então, se nós temos 3 verbos, 4 verbos, nós temos 3 orações,
4 orações. Então, as orações, elas são identificadas através do verbo. Não esqueça disso. Ao separarmos as orações, nós iremos classificá-las. Primeira e segunda oração, certo? Então, vejamos aqui. A primeira oração, como não tem a presença da conjunção integrante, como nós não temos o que e nem o se presente na oração, nós chamamos de oração principal, certo? Então, aquela é a oração principal, ok? Quem está introduzindo a oração subordinada? Quem está introduzindo essa subordinação? Analise, faça uma análise do item e veja quem está na frase. Quem é que está? O que? Verifique se esse que lá na frente você vai ter que fazer essa análise, queira ou não queira, porque você vai ter um choque com a adjetiva, que eu não quero falar agora, né? Por isso que eu preciso identificar o que é conjunção integrante. Então, a conjunção integrante, olha, integrante, o que é integrar? Juntar. Ela só tem a função de quê? Juntar. Unificar o quê? A oração principal, a subordinação. Então, quando ela faz essa união, quem é que faz essa unificação? É a vírgula? Não. É o ponto e vírgula? Também não. Quem é que faz essa junção? A conjunção integrante. Tá? Então, essa conjunção integrante, vocês já sabem, é o que ou o se. São integrantes. E são as duas conjunções que introduz a oração subordinada substantiva, tá? Então, quando eu vi aqui, oração principal, não tem conjunção, nem o que, nem o se, então nós temos uma oração principal. Que? Conjunção integrante. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, ok? Automaticamente eu já classifico, né? Oração subordinada substantiva. Cláudia, como não? Nós temos a classificação das orações subordinadas substantivas. Nós temos as subjetivas, nós temos a objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa, né? Todos esses itens que eu acabei de citar são as classificações da oração subordinada substantiva, ok? Então, vamos classificá-las. O que nós temos na oração principal? Um segredo, que a gente sempre coloca, não vem nos gramáticos. Os gramáticos não falam isso. Mas quando você faz um estudo, você pega bizus para poder facilitar. Sempre a resposta, o elemento, o termo, como queiram chamar, que classifica a segunda oração, está na oração principal. Retorne sempre à oração principal, tá? Quando você retorna para a oração principal e quando você conhece as regras de cada classificação da subordinação, você identifica essa regra lá na oração principal. Então, dentro da oração principal está o elemento, a regra ou o termo, como queiram chamar, que classifica a segunda oração. Então, vamos procurá-la. O que nós temos aqui? Convém. Convém é um verbo. Convém, transitivo, intransitivo, é um verbo de ligação, né? Ou é um verbo na voz passiva? Passiva ela não é. O verbo está na terceira pessoa, sim. Né? Então, quando o verbo ele é impessoal, além dele ser impessoal,
ele está na terceira pessoa do plural ou do singular, no caso, mais singular. Então, ela aqui já é uma regrazinha básica, para ela ser o quê? Subjetiva. Certo? Vamos ver a segunda, aqui, ó. Tô indo rapidinho porque a Fabreu já fez isso com vocês, tá bom? Só tô revisando para lembrá-los. Márcio quer oração principal. Por que que ela é uma oração principal? Por quê? Porque ela não tem a presença da conjunção que ou se. Ok? Voltamos aqui. Já na segunda oração, que é essa aqui, ó. Que você estude com mais afinco. Né? Quem é que está aqui? Que. Esse que é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, o que você vai colocar automaticamente? Se eu tenho uma conjunção integrante, que tipo de oração ela forma? Uma oração subordinada substantiva. Ela é substantiva porque ela tem valor de substantivo e, ao mesmo tempo, ela é introduzida por uma conjunção integrante. Por isso que é a oração subordinada substantiva. Vamos classificar o tipo de oração, né? Se é subjetiva, se é objetiva direta, etc, etc. O que eu falei para vocês? Retornem. Sempre você vai retornar. A quem? A oração principal. Por que eu tenho que retornar, Cláudia, a oração principal? Porque dentro da oração principal vai estar o termo que classifica a segunda oração, o tipo da segunda oração. Se é subjetiva, se é predicativa, etc. Né? Mas isso você tem que aprender o quê? As suas regras específicas. Cada classificação da substantiva, ela tem suas regras particulares. A subjetiva dela tem as suas particulares, a objetiva direta tem as suas regras particulares, certo? Então, vocês precisam introduzir e conhecer essas regras, para você saber classificá-las. Então, voltando à oração principal. O que nós temos aqui, ó? Quer. Márcio quer. Só um lembrete, gente. Ela com certeza, ela é objetiva direta. Mas eu vou lhe dizer o porquê que ela é objetiva direta. Não é assim aleatório que ela é objetiva direta, não. Certo? Na sintaxe que vocês estudaram no 8º, no 7º ano, que estão altamente preparados, com certeza, você vai estudar isto. Ó, verbo transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, vai dar igual a um objeto direto. Eu tenho que lembrar desta regra lá da sintaxe, né? Que o português tem isso. O que é um verbo transitivo? O que vem a ser transitivo? Transitivo é quando se pede um complemento verbal. Né? Recebeu o quê? Comeu o quê? Enviou o quê? Então, quando você faz uma pergunta direcionada ao verbo, ele está te dando a resposta que ele é transitivo. O transitivo é que te dá autonomia de perguntá-lo, certo? Tia Cláudia, por que ele é direto? Transitivo direto. Transitivo eu sei porque exige um complemento verbal. Mas por que ele é direto?
porque não exige preposição. Aonde? Depois do verbo. Quando não tem preposição depois do verbo, é transitivo direto. O que tem a ver isto com isto? Tudo, você vai ver daqui a pouco. Então, veja bem, direto, porque não tem preposição depois do verbo. Entendido? Quando eu disse dá igual ao objeto direto, então veja bem, o que é objeto? Tem que saber o que é objeto, né? Objeto é o nome que se dá ao complemento do verbo. Quando eu falei que o transitivo exige um complemento, quando eu pergunto recebeu o quê? O verbo perguntou. Você responde o prêmio, recebeu o prêmio, o livro, né? Essa resposta que você está dando ao verbo é que nós chamamos de complemento verbal. E esse complemento é que se classifica como objeto. O nome que se dá aos complementos verbais são chamados de objeto, certo? Se o verbo é direto, porque não tem preposição, o complemento também. Porque a preposição está onde? Interligada aonde? Ao objeto. A preposição não está no verbo. A preposição está no objeto, na resposta. Quando ele diz a preposição vem depois do verbo, é porque ele vem intercalado a resposta. Então, vamos... então, Cláudio, o que tu está querendo dizer com a subordinada? Para você, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, que para você ter uma objetiva direta, você deve ter, dentro da oração principal, que é a regra, um verbo transitivo direto. Para mim obter uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, eu preciso ter o termo. Quem é o termo que deve estar na oração principal? Um verbo transitivo direto. Para a segunda oração ser objetivo direto. Então, vamos conferir isso lá na frase. Márcio quer oração principal. Que, esse que é que introduz, que diz para você que é uma oração subordinada substantiva, certo? Até aí tudo bem, né? Agora vamos ver a classificação. Eu disse que você retornasse à oração principal, que o termo vai estar lá te aguardando para você classificar a segunda oração, o segundo elemento. Márcio quer. Quer o quê? Quer o quê? O que eu quero? O que ele quer? Então, quer, verbo transitivo direto. O que foi que eu falei? Se eu tenho um objetiva direta. Por isso que eu fiz toda essa revisão, essa síntese de sintaxe.
Porque o aluno tem que saber o porquê que ela é objetiva direta. Vamos à próxima. Sabemos, primeira oração, que você estuda segunda oração. Primeira e segunda, certo? Então, sabemos. Sabemos o quê? O que sabemos? Dentro da oração, aqui ó, sabemos, nós não temos conjunções, nem o que, nem o se. Então, nós temos uma oração principal, certo? Se nós temos uma oração principal, vamos ver agora a segunda oração, como ela se classifica. Quem está introduzindo a oração subordinada? Quem introduz? Uma conjunção integrante, que está interligada ao verbo, sabermos, tá? Então, esse que aqui, ó, conjunção integrante, automaticamente, ela é uma oração subordinada substantiva. Quem determinou isso? A conjunção integrante, e que tem valor de substantivo. Dúvidas? Então, vamos classificar. Voltando para a primeira oração. Vamos ver que elemento, que termo consta na oração principal. Sabemos o quê? Então, o verbo saber, aqui ó, é um verbo transitivo direto. Observe que não tem preposição depois do verbo. Não tem. Então, é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, vai dar igual a quê? Uma objetiva direta. Porque quem determina é o termo que está na oração principal. E dentro da oração principal vai estar o verbo transitivo direto. Então, ela é o quê? Objetiva direta. Certo? Alguma dúvida? Ok. Vamos para a próxima. Não duvidamos. Oração principal. Ó, não tem conjunção, sempre lembrando isso. Oração principal. Não duvidamos, certo? Se você observar a segunda oração, tem um diferencial da frase que está acima. Ela vem auxiliada com preposição, ó. Ela está, o verbo duvidar está interligada com preposição, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai pegar aqui. Só apagador, viu? Então, vejamos aqui. Se eu tenho, veja bem, se eu tenho um verbo, não sei se você está vendo para vocês visualizar, verbo transitivo é aquele que pede um complemento verbal. Sabemos disso, né? Aí vamos ver transitivo indireto. Qual é a diferença do transitivo direto para o transitivo indireto? É só a preposição. O direto não tem auxílio de preposição. O transitivo indireto é obrigatório termos preposições, aonde interligadas, intercaladas ao verbo. A preposição, obrigatoriamente, ela vem intercalada, interligada, como vocês queiram chamar, ao verbo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Verbo transitivo indireto.
vai dar igual o quê, ó? A objeto indireto, tá? Então, vamos lembrar. Quando é que você sabe que ele é transitivo indireto? Quando, primeiramente, transitivo, quando pede um complemento verbal. Indireto, transitivo, indireto. Por que ele é indireto? Porque existe uma preposição intercalada ao verbo, certo? Isso identifica a classificação da transitividade. Aí vai ser transitivo indireto, certo? Porque tem preposição depois do verbo, intercalado ao verbo. Então, vamos confirmar e conferir tudo isso. Então, vamos lá. Não duvidamos. Oração principal. Ok. Olha quem é que vem antes da conjunção integrante. Intercalada ao verbo. O de. E de é preposição, né? Então, ó, que... Conjunção integrante. Se ela é uma conjunção integrante, ela é uma oração subordinada substantiva. Quem falou que ela é substantiva? A conjunção integrante. Ou que ou se, certo? Quem é que vem intercalada? Quem é? A preposição, certo? Sempre a preposição, minha gente, ela vem interligada ao verbo. E aí você já determina que ela é o quê? Que ela é transitiva. Aqui o verbo, ó, duvidamos. Verbo transitivo indireto. Duvidamos, verbo transitivo indireto. Por que é transitivo indireto? Porque nós temos um verbo intercalado ao verbo. Aí o que eu falei para vocês aqui, minha gente? Se eu tenho, pela lógica, um verbo transitivo indireto dentro da oração principal, já é a resposta, o termo, como vocês queiram chamar, que classifica automaticamente a segunda oração. Vai ser o quê, ó? Objetiva indireta, certo? Então, ó, de que nosso time venceria o campeonato? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que ela é indireta? Porque existe uma preposição intercalada ao verbo. Ou unificada ao verbo. Isso, certo? Vamos para a próxima. Olha. Ele necessita. Oração principal. Oração principal. Porque não tem a conjunção integrante. Em seguida, o que você observa? Antes da conjunção, a gente tem que fazer análise. Na língua portuguesa, nós temos que fazer análise o tempo todo. O que nós temos antes? Nós temos uma preposição. Antes da conjunção. Isso aí já é um bizu para você se ligar. Então, aqui, ó, conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, automaticamente você já faz isso. Oração, subordinada, substantivo. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá, continuando. O que eu tenho que fazer, tia Cláudia? Retorne à oração principal. Nunca busque o termo que classifica a segunda oração dentro da própria subordinada, porque você não vai encontrar.
certo? O termo que classifica a subordinação vai estar sempre dentro da oração principal, ok? Então, vamos lá. Ele necessita, verbo necessitar, verbo transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto. Tia Cláudia, vai mais devagar um pouquinho. Então, vamos lá. Transitivo indireto é aquele que pede um complemento verbal com o auxílio de preposição. O que tem preposição. Aí nós temos aqui, ó, de é uma preposição. Quando ele diz auxílio, é porque essa preposição obrigatoriamente tem que estar alada ao verbo, tá? Quando não tem, é direto. Mas quando tem, aqui, ó, juntinho do verbo, certo? Aí tem antes, depois, perdão, o que? Oração substantiva. Que, condição integrante, já é determinante, né? De ser subordinada a substantivo. Vamos classificá-la. Se eu tenho um verbo transitivo direto, aliás, transitivo indireto, perdão, transitivo indireto, eu vou ter um objetivo de indireta. Por que, Cláudia, que tem que ser objetivo indireto? Ô, meus amores, quem trabalhou sintaxe sabe disso. Todo complemento verbal vai depender do tipo de verbo que você tem em frase. Se eu tenho um verbo transitivo direto, obrigatoriamente, eu tenho que ter um objetivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente eu tenho o quê? Uma objetiva indireta. Ok? Daqui a pouco eu vou precisar do slide para a gente... Certo? Para vocês ter umas perguntinhas que eu quero que vocês registrem no caderno de vocês, porque facilita. E é bom a gente trabalhar com um esquemazinho bem esquematizadinho, tá bom? Aí daqui a pouco eu vou para o slide para vocês visualizarem, tá bom? E copiarem. Então, vamos lá. Sim, voltando aqui. Então, verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter uma objetiva direta. Porque é o complemento. Quando eu digo, ó, necessita de quê? Necessita de quê? A pergunta já é direcionada ao verbo, auxiliada com conectivo, com a preposição, certo? Por isso que ela é objetiva indireta, ok? Só recapitulando direitinho aqui, bom? Recapitulando, ainda falta quantas? Falta a completiva nominal, a predicativa, certo? E a completiva nominal, tá bom? Falta apenas mais 3 classificações. A positiva, predicativa e completiva nominal. As outras estão aqui. Nós temos a subjetiva, nós temos a objetiva direta, nós temos a objetiva indireta. Então, daqui a pouco a gente retoma a completiva nominal, a positiva e a predicativa. Só relembrando aqui as regras para fortalecer o aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, para ela ser subjetiva, meus amores. Quem lembram das regras? Vocês anotaram o
o que a Fabreu colocou, exatamente o que a Fabreu falou, né? Subjetiva tem valor de sujeito. Toda subjetiva tem valor de sujeito. Observem, além das regras, a subjetiva, ela não aparece na oração principal, o sujeito. O sujeito, obrigatoriamente, vai estar presente aonde? Dentro da subordinada. Gente, quando eu falo subordinada, eu falo depois do quê? Porque o quê é que vai intercalar dela ser subordinada. Então, olha, aqui na oração principal, nós não temos sujeito. Já é uma dica para você classificar como subjetiva também. Mas existem regras para a subjetiva, que vocês sabem. Qual é a primeira regra? Verbo de ligação mais predicativo. O verbo de ligação, ele deve estar em que pessoa? Na terceira pessoa do singular. Primeira regra da subjetiva. Verbo de ligação. Ai, tia Cláudia, eu não lembro quando é que ela é ligação. Na sintaxe? Verbo de ligação são os verbos, primeiramente, que têm sentido, que têm um contexto de estado. Tá? Além dele retratar um estado, ele faz uma interligação. Que interligação é essa? De sujeito para o predicativo. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. É o ser, é o estar, parecer, continuar, andar. É isso? Voltando aqui. Então, dentro da oração principal, nós temos uma regra. Então, relembrando aí a regra, a tia Cláudia falou apenas de uma. Verbo de ligação mais predicativo. Verbo de ligação em quê? Terceira pessoa do singular. Uma regra. Segunda regra. Nós temos que ter, dentro da oração principal, um verbo na voz passiva. Precisa-se, sabe-se, né? Verbo na voz passiva. E também nós temos verbos que dá ideia, que indica, são verbos impessoais, né? Que dá essa ideia de transitividade também, certo? Isso é subjetiva. Na objetiva direta, nós só precisamos de uma regra única. Né? Para você ter uma objetiva direta, obrigatoriamente, você tem que ter um verbo transitivo direto. E é por isso que eu preciso saber o que é um verbo transitivo direto. Para poder identificar e classificar a segunda oração. Certo? Compreendido? Para você ter uma objetiva indireta, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, dentro da oração principal, um verbo transitivo indireto. Tia Cláudia, lembra novamente aí o que é um verbo transitivo indireto? É aquele que exige uma preposição intercalada ao verbo, certo? Então, quando eu falo intercalada, é juntinho, ok? Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho
uma objetiva indireta. Certo? Minha gente, deixa eu só relembrar. A completiva nominal. Vamos lá. Já que a tia Cláudia apaga aqui, mas só a parte teórica. Certo? A completiva nominal, ó, quando a tia Cláudia fala completiva nominal, completa nome. Ela vai completar nome. Ela vai completar nome. Desculpa, gente, foi só. Vai completar um nome. Ou seja, uma palavra que não é verbo. Certo? Só que a gente tem que ter o cuidado. A completiva nominal, ela vai bater, chocar com a objetiva indireta. Se você não souber diferenciá-la. Certo? Como assim, tia Cláudia? Porque a objetiva indireta vai constar preposição interligada ao verbo. E a completiva nominal também é uma exigência de uma preposição. Então, as duas têm preposições. Como é que eu vou diferenciá-la? Então, vamos lá. Quando eu falo objetiva indireta, completa o verbo. Essa objetiva aí, com preposição, vai completar o verbo. E a completiva nominal, a preposição que está interligada, ela não está intercalada ou interligada ao verbo, e sim ao nome. Ou um substantivo, ou um advérbio, menos ao verbo. Por isso que ela é chamada de completiva nominal, certo? Porque ela completa o nome, ok? E a objetiva indireta tem preposição, mas ela completa o verbo, ok? E temos outra que vai fazer um choque, que é a subjetiva e a predicativa. Só que na gramática, gente, sempre vai ter uma regrinha para diferenciar. E é essa regrinha que você tem que visualizar e analisar, para não perder questões, certo? A predicativa, lógico, ela tem valor de predicativo. Óbvio. A completiva nominal tem valor de um complemento nominal. Né? E no caso, a predicativa, ela exige uma exclusividade. A predicativa, diferente da subjetiva. Ela pede exclusivamente um verbo de ligação, no caso, o verbo ser. Sempre você vai perceber que na predicativa, no final da oração principal, vai constar um verbo de ligação, conjugado em qualquer pessoa, tá? Mas tem que ser. Já na subjetiva, temos 3 regras, mas temos uma também no caso, com o verbo de ligação. Só que aqui o verbo de ligação na subjetiva, ele não especifica que é exclusividade de um verbo. Qualquer verbo de ligação pode aparecer numa subjetiva. Qual é a diferença das duas? Que uma pode ter diversos verbos de ligação no início da oração principal. E na terceira pessoa do singular existe a exigência, tá? A predicativa final da oração principal. E ele tem exclusividade, verbo ser. Só que ele pede em qualquer conjugação, tá bom? Então, tudo que eu falei agora
predicativa. Nós vamos dar uma olhadinha agora no slide. Terminou? Gente, terminou. Vale, Jesus. Até a próxima.